Olá, meu povo, trazendo mais uma palavra hoje aqui do Salmos 23, fala da felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Sempre a gente aprende que o pastor é aquele que cuida, não é apenas quem tem um título de pastor, né? E quem tem Jesus como seu pastor, é como o Salmo 23, que nós não vamos ter falta de nada, né? Nada vai nos faltar. Claro que a gente passa por necessidade na vida financeira, a gente passa por enfermidade também, porque isso é do ser humano, a gente passa por estresse também. Por que diz que nada me faltará? Porque a gente sabe que em tudo o Senhor vai estar conosco. Essa é a nossa fé. E aqui diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu creio que esse último verso aqui, que certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor, elas vão estar conosco todos os dias, elas vão nos seguir. E eu creio sim que eu vou habitar na casa do Senhor por longos dias. Como é que eu posso habitar na casa do Senhor por longos dias? Eu não sair da presença de Deus, mesmo que eu não esteja dentro da igreja, porque a gente não está na igreja todos os dias. Na nossa igreja tem os dias de culto: domingo, quarta e sexta. E tem alguns eventos também. Então a gente não vai estar todo dia na casa do Senhor, mas a gente vai habitar na presença do Senhor, porque nós cremos, é pela fé que nós estamos com o Senhor todos os dias, e que a bondade e a misericórdia dele nos seguirão todos os dias da nossa vida. Por isso que o Senhor, meu pastor, Ele é o nosso pastor, e de nada nós vamos ter falta, porque o Senhor nos preenche. Eu não tenho falta do passado, das coisas erradas que eu fazia, né? Todo mundo tem uma história para trás, todo mundo tem um passado, né? Então, quando a gente não serve a Deus, a gente tem um passado, né? De bebedeiras, de farras e de outras coisas. E de curtição da vida, né? De divertimento, de outras coisas. Mas hoje não. Hoje o nosso prazer de quem serve a Deus é servir a Deus, fazer a vontade dele, é ir para a casa do Senhor. Não que seja proibido nós ir a uma praia, uma piscina, ir para alguns lugares. É bom, a gente tem sim que sair com a família, aniversário de amigos. Tem algumas festas que a gente pode ir, festa familiar a gente pode ir. E é maravilhoso, porque a gente tem esse entendimento que crente também se diverte, só que é de uma forma diferente. Hoje nada proíbe de nós que servimos a Deus ir para uma piscina, ir para uma praia. A gente tem que sair sim com a nossa família, com amigos, sendo que a gente tem que se comportar como cristão, sempre com uma boa conduta e com moderação nas coisas. Nós sabemos muito bem quais as características de um verdadeiro cristão. O cristão é conhecido pelas suas atitudes, por aquilo que ele faz. Então, a gente que serve a Deus, a gente é feliz sim. Há um engano muito grande das pessoas achar que a gente aceitou Jesus, faz parte de uma igreja, vai para uma igreja, faz a missão e a gente não pode mais sair para lugar nenhum. Claro que podemos sim. É maravilhoso estar em família, passeando, com amigos também, dependendo do lugar. Claro que a gente sabe o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. A gente sabe as coisas que só satisfaz a nossa carne. Então aquilo que é a nossa vontade, nem sempre vai ser a vontade de Deus. Então nós devemos vigiar nessa parte. Ou sirvo a Deus ou não sirvo, porque a pessoa que diz que é seguidor de Jesus tem que ter um bom comportamento. Então as pessoas vão olhar para nós
e ver quem somos de verdade, se nós somos de Deus ou não. Mas aqui, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consola. Aqui o salmista diz no verso 4, que ainda que acontecesse todas essas coisas assim, aqui com ele, né, ele sabia, né, que Deus estava com ele, ele não ia estar com medo. Então não precisa nós andar com medo das coisas. Nós entendemos que Deus, ele guarda. O Salmo 91 diz que Deus, ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Aí você me pergunta, pastora, como é que a senhora faz os seus vídeos? Talvez você veja que eu não tenho um estudo, algo assim. Eu sento aqui, simplesmente abro a Bíblia, pego a palavra, porque eu falo daquilo que eu vivo, eu falo da palavra. E Deus, ele enche meu coração de alegria e de fé. Eu tenho fé e eu gosto de falar das coisas de Deus porque eu sou muito feliz. Eu vivo o Evangelho. Isso não quer dizer que eu não peque, eu sou falha, sou pecadora. Mas da melhor forma possível, né? Eu vivo a minha vida me afastando das coisas erradas que não agradam a Deus. É fácil? Não é fácil nós servirmos a Deus. O que a gente não pode deixar é de servir a Deus, é de crer em Deus, a gente não pode deixar. A palavra diz, o apóstolo Paulo sempre ele falava lá nas cartas, né, que muitos iam apostatar da fé. O próprio Jesus diz que o amor de muitos ia esfriar, mas aquele que permanecesse até o fim seria salvo. E o que é apostatar da fé, que eu falei agorinha, as pessoas desistir de servir a Deus, deixar de crer. E isso é triste. E nada desse mundo vai deixar eu me afastar de Deus, vai fazer com que eu me afaste, que eu esfrie na fé. Eu não posso, por quê? Porque eu quero permanecer até o fim, aquilo que Jesus falou. Aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Quem desistir da salvação, como é que vai ter a salvação se está desistindo de Jesus, está desistindo de Deus? Então o nosso combustível todos os dias é falar com o Senhor, é ler a sua palavra, é orar, é se alimentar, é alimentar a nossa vida espiritual, para que a gente não deixe de servir a Deus, para que a gente não perca a nossa fé. É necessário se alimentar daquilo que é bom. Nas redes sociais estão pregando muitas coisas, que Jesus não vai vir, quem esperou está perdendo tempo, que isso é uma mentira. Muitas pessoas estão enganadas, meu Deus do céu. Por isso que temos que ter cuidado com o que as pessoas andam pregando e ensinando. Temos que ter muito cuidado. Deus, ele existe. Jesus é o seu Filho que veio. Ele é o próprio Deus que se fez carne e veio em forma de homem para morrer no nosso lugar, para nos dar uma vida eterna e para trazer nós para perto de Deus. Esse é o Deus da Bíblia. Jesus, ele veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E não tem quem tire isso de mim. E ele está à direita do Pai, porque assim está escrito, intercedendo por nós. Deixa aí o seu comentário. Como está a sua fé? Você crê que Jesus é o Filho de Deus e que ele vai voltar para levar a sua igreja, a sua noiva, aqueles que crê? Essa é a minha fé e ninguém tira de mim. Só que eu tenho visto o contrário, as pessoas falando aí em algumas plataformas. Isso é triste. Uma pessoa fraca na fé ficar muito vendo essas coisas que estão falando, talvez é perigoso até se afastar, desistir. Mas quem é convertida de verdade jamais vai desistir, vai permanecer firme até o fim. Tem que ler a Bíblia. A Bíblia, ela é completa, ela é viva e eficaz, ela é a palavra de Deus. Deus fala conosco através da Bíblia. Foram homens, sim, que escreveram a palavra de Deus, a Bíblia, mas foram direcionados, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E se a pessoa for fraca na fé, você vai achar alguém que diga:
Mas a Bíblia precisa ser, como é que ele diz? Ele diz que tem que ser modificada, tem muitos erros, não sei o quê. Quem tem erros somos nós, que somos seres humanos. Eles podem até ter traduzido e colocado alguma palavra que não era para colocar, trocado, não sei. Mas a gente tem que vigiar, né? Porque eles dizem, tradução, traduziram, não sei de quê, não sei para quê, não sei o quê e tal, e fica desfazendo, como se a Bíblia não fosse completa, não fosse inspirada, e foi feita por homens, não sei o quê. Está repreendido em nome de Jesus. Eu dou ouvido uma coisa dessa. Eu escuto muito essas coisas, o que é bom a gente absorve, e a gente fica olhando algumas pessoas falando coisas que a gente está vendo que a pessoa está enganada, e alguns estão desviados por ter se enchido de tanto orgulho, por ter aprendido tanto, e acham que não precisa mais de um pastor, de uma igreja, ainda acham que tem erros na Bíblia, na palavra de Deus. Foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus e não há erro. O erro está em nós, o ser humano. Então vamos examinar a palavra, vamos pedir a direção de Deus, vamos orar a Deus, e que para nenhum de nós ser enganado. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É uma palavra viva, onde Deus ele fala conosco quando nós lemos essa palavra. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.